Vou manter aqui a nossa discussão aqui sobre essa presença do capital internacional, e a gente vê que essas elites financeiras, elas vão se apoderando das economias de maneira mais objetiva, principalmente aqui no começo, nas primeiras décadas do século XX, quando elas conseguem, já estabelecidas no sistema bancário, começar a fazer pressão sobre os estados nacionais para a fundação dos bancos centrais. A gente vai ver isso na Inglaterra, anteriormente, né? Depois os Estados Unidos, com o Fed. É o domínio dessa classe banqueira internacional, essa classe financista, começando a conseguir dominar os estados nacionais, principalmente por meio da democracia liberal, que é o regime mais frágil, mais suscetível à corrupção do dinheiro, e a partir daí elas passam a ter controle da emissão, seja por dívida ou emissão formal mesmo. Então a gente começa a ter a moeda fiduciária, que até então era um símbolo do Estado, que era o símbolo para a gente conseguir ter um controle de possibilitar a vida da nossa, vamos lá, o Estado bem ordenado, o Estado justo, poderia ser promover a moeda fiduciária como meio de facilitar, de favorecimento dos negócios nacionais. Mas quando a gente tem o Estado capturado pelas elites financeiras internacionais, a gente vê o movimento oposto. O processo de extrema financiarização, de endividamento, o máximo possível, inclusive, dos pais de família, das famílias comuns. E aí vem, junto dela, uma grande onda de excrescência moral. Então você começa a bater nos alicerces da sociedade que poderiam criar uma identidade forte. Religião, família, laços sociais, afetivos, e você vai atomizando os indivíduos a partir de uma identidade artificial, uma identidade arbitrária, que impossibilita a coesão nacional e então facilita o domínio financeiro internacional. A gente fica brigando aqui sobre aborto e ideologia de gênero, enquanto o banqueiro tá regaçando a gente sem a gente poder se levantar contra ele. Você não acha que essas pautas extremamente abertas do anarquismo, subjetivas, que quebram a nossa unidade, é justamente o vetor a qual o banqueiro usa para escravizar as nações? Bom, tem 3 pontos aí. Primeiro, esse segmento... Vamos lá. Pode soltar aí que eu vou... Pode? Beleza, desculpa. A primeira questão é a seguinte. O sistema financeiro, ele se amplia pela forma como o capitalismo se amplia. Tá? Então essa é a parte mais inicial. Então assim, a sua base de análise é que como se moralmente um grupo, no caso o Gustavo Barroso falava que eram os judeus, né? Um membro dos integralistas falava que eram os judeus, assim como o próprio Hitler e os grupos, né, dentro da Alemanha falavam que o judeu controlava os bancos, e aí moralmente, porque esse povo que controla dinheiro, que foi lá e falou que o sangue de Jesus tem que cair sobre eles, Pilatos lava as mãos, o Império Romano tá livre da culpa da morte de Cristo, deu porrada em Jesus, pendurou na cruz, mas é inocente, né? Pilatos lavou as mãos, tá tudo bem, né? Então o Império Romano, inclusive o centurião romano tem mais fé do que até em Jerusalém. Jesus fala isso na Bíblia, né? Então Roma é maravilhosa, é o judeu que é culpado segundo a Bíblia, né? E aí o nazista que fala isso, tá? Não sou eu. Então os nazistas falavam isso. E o Gustavo Barroso, um dos integralistas, que inclusive falava bastante disso, nunca foi repudiado do movimento como um todo, ele foi afastado da liderança, mas ele falava isso também bastante, criava essa ideia de que a moralidade sobre o banco que era culpada, certo? Isso com o tempo, curiosamente, a Igreja Católica mesmo era bastante contra, como você até falou no começo, era contra os juros, contra o imposto, só que isso daí é um debate moral, como você está falando, então nós temos que ter uma força moral, só que a materialidade, ela bate com muita força em qualquer moralidade. O mundo material, ele não é um bagulho, não é um morango, ele não é uma festa, a gente não vai abraçar aí a caranguejeira, né? Vou fazer referência com um amigo meu aqui. Não vai andar com unicórnio, abraçar tigre na praça, não vai rolar isso. No mundo material, o capitalismo vai explorar a mão de obra e desenvolver uma tecnologia para demitir gente, certo? O Marx chama isso de mais-valia relativa e absoluta. A absoluta é quando eu pego, fica a dica, anota, corte, Pedro. Mais-valia absoluta, quando o cara pega e explora diretamente e não paga o serviço que é contado. E a relativa é quando eu crio uma tecnologia para demitir gente. Beleza? Só que eu não crio sozinho. Não existe o gênio da garagem, não existe os personagens de quadrinhos, de super-herói que faz lá um negócio, inventor, cria uma bomba atômica em casa, um míssil de cruzeiro em cima da padaria. Isso não existe. Tem toda uma linha de produção de montagem. Eu crio, o nosso amigo aqui, Rodrigo, cria também. Eu estou criando, a gente está competindo e desenvolvendo tecnologias iguais praticamente, porque a linha de montagem inteira abastece a mim, abastece a ele para a produção. O que acontece com o setor financeiro? O setor financeiro, de novo lá do Capital do Marx, hoje eu tô marxista, viu? Vamos ver se o pessoal me chama depois para debater, porque a esquerda tá fugindo de mim também.
O D vira igual o Dlinho. O que acontece? A minha margem de lucro começa a cair porque eu não tenho mais de onde explorar. Entendeu? Quem que manda telégrafo hoje? Né? Que manda telegrama pode até ser, mas esse tipo de serviço vai caindo a procura. Oferta e demanda lá do Adam Smith, ó, para os liberais também não reclamar de mim. Né? Então, o que acontece? Vai para o setor de financiarização. Entendeu? Esse setor de financiarização não é moral. O cara fala, minha margem de lucro acabou, o que eu vou fazer? Eu vou começar a distribuir ações para eu conseguir manter meu lucro. E aí o banco vai, o quê? Aumentar a queda tendencial da taxa de juros, que é chamada. A gente vai diminuindo o lucro. Então o banco vai começar a financiarizar a economia. Por quê? Porque ele não vai conseguir mais ganhar lucro da exploração do trabalho, porque o trabalho está sendo substituído por máquinas. Se eu transformar tudo em robô, quem que compra a mercadoria? Certo? Então, aí que acontece a financiarização. O que a direita costuma dizer é esse tipo de coisa. Olha, tem uma dívida pública gigantesca, certo? E essa dívida pública é que ferra as coisas. Só que eu abro essa dívida para injetar na tecnologia. Entendeu? E aí o banqueiro quer ganhar o lucro dele. Entendeu? Não é uma questão moral. O banco vai agir contra. Então, assim, quando a gente fala dessas pautas que você levanta, não, isso aqui é muito subjetivo. Eu discuti o direito da mulher ao aborto. Certo? Ao hospital público. Isso não é subjetivo. A questão racial não é subjetiva. A questão de xenofobia. Vem alguém de um país de guerra e para aqui no Brasil. E aí eu falo, vamos expulsar esse cara. Isso não é subjetivo, meu amigo. A pessoa vai ser espancada. Não tem subjetividade. Essas relações, elas são separadas. Entende? O avanço do capitalismo na financiarização pode ser usado para financiar essas pautas, sim, nos bancos. Concordo com você. Mas o problema para acabar com essa financiarização é só se você transformar esse segmento para produção objetiva industrial, que é o que você está também apontando. Mas existe um limite para isso. Hoje a gente tem coisas tão avançadas que eu consigo imprimir prédios. E aí? Entendeu? Cadê a mais-valia que eu tenho que extrair para conseguir valor? Entende? Então o problema que você está apontando tem outra raiz. E a outra coisa que você está falando, eu acho que tem que ter sim um enfrentamento contra preconceitos de vários tipos. Tudo bem, eu concordo, pode ser que seja num tempo mais ou depois, mas isso tira vidas, tá? Então não sei se é tão simples assim. A gente tem o país que mais mata o LGBTQI+ do mundo. Então não sei se é tão simples assim, vamos ver isso depois. Não sei, tá bom? Saquarema, 2 minutos. Bom, aqui a gente vem pro... Acho que o centro da questão tá aqui, onde a materialidade, ela parte de um princípio quase que, assim, do livre mercado mesmo. E aí é o que o Leão 13 aponta, né? Que quem abre as portas pro comunismo é o próprio liberalismo. Se a gente deixar as coisas só rolar, sem fazer um julgo moral sobre isso, sem uma interferência de um poder que possa agir objetivamente sobre a realidade, é isso mesmo que vai acontecer. A gente vai ter um pico de produção, vai quebrar isso, vai entrar o banco, vai ter a financiarização, e aí vai ter o financiamento para tudo quanto é lado, pra gente manter esse castelo de cartas. O meu grande ponto é que nossa discussão sobre moralização é que o Estado, ele não pode ser um espectador. Ele não pode ser um Estado burguês que tá lá assistindo as forças livres montando esse castelinho de cartas e depois que tudo cair, fala, meu Deus, quem poderia imaginar que isso aqui ia ruir? Quando é lógico que vai. Se a gente for só materialista, sua análise está corretíssima. O meu ponto é que nós deveríamos agir diretamente, o Estado é a nossa ferramenta para evitar esse processo. E aí cabe uma discussão que a gente vai ter que fugir do século XIX. E aí é uma missão de todos aqui nessa mesa, que é pensar as novas realidades que estão se impondo. A gente consegue manter o sistema produtivo capitalista? A gente consegue continuar mantendo uma noção política onde só a eficiência importa e não a moralidade? Eu acredito que não, senão a gente desumaniza o homem. Aí o homem vira máquina, o homem vira um rejeito, e aí ele tem que ser limpado dessa sociedade. Então, em alguma medida, talvez seja aceitável a gente buscar um regime produtivista a partir de pequenas cooperativas. Mondragon tá aí. A gente pode ter um nível de complexidade interessante a partir de pequenos societários. Os trabalhadores são sócios da própria empresa, participam ativamente dela. Um modelo que a gente consegue quebrar essa concentração absoluta do chefe de indústria, por exemplo. Enfim, são modelos alternativos que precisam ser estudados e pensados. Concordo que não dá pra deixar as coisas fluírem naturalmente, mas também não é pra gente assim, é inevitável, o materialismo já tem o destino da história, e a gente vai ter que caminhar porque o livre mercado redunda no comunismo. Não, tem uma alternativa a tudo isso.